Bom dia. Nós estamos aqui lendo a palavra, né? E o Moisés abriu em Malaquias. Assim como nós temos que nos alimentar, estávamos tomando nosso café, nós temos que alimentar também o nosso espírito. Então, Moisés, nós lemos todo Malaquias. Convido você também a fazer essa leitura muito interessante. É um livro, né, curto e muito profético para os dias vindouros, né? Sim. Então, Malaquias, o Moisés vai ler o versículo 5. capítulo 3, Versículo versículo 5. Leia. E chegar-me-ei a vós para juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nessa passagem, ela é muito profunda, ela fala daqueles dias, né, que eles estavam cometendo essa iniquidade, né, e hoje muito mais. Hoje nós sabemos que os senhores do mundo, né, eles querem acrescentar um salário, né, esse salário universal. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é o que eles estão propondo, são 3 parcelas de R$ 600, né? Imagina, né, já para um cidadão comum, né, que não tem um bom salário, né, ele vive com um salário mínimo, né, imagina ele ganhando aproximadamente aí R$ 600, né, é muito difícil, é complicado, né. Então, aqui nessa palavra vai dizer o seguinte, que já tem um juízo para essas pessoas que defraudam, né? Que tiram, que roubam o salário do trabalhador, né? Sim. Colocando para um contexto atual, é isso que Moisés está falando, que vai chegar um momento em que vamos ter um único salário, né? Sendo que não é para ser assim. Se você trabalha, se você tem um cargo maior que eu ou ele, é justo você ter o seu salário. Outra passagem que nós queremos colocar, o Moisés vai ler para você. E eles serão meus, diz o Altíssimo dos Exércitos, né? Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Isso é muito profético, né? A gente vê nos dias de hoje, né? Muitas pessoas falando mentiras, né? Principalmente com relação à palavra de Deus, né? Elas ensinam a outra pessoa de forma errada, a pessoa ela acaba indo pelo caminho errado, e quando ela começa a ler as Escrituras, ela vê que tudo aquilo que ela aprendeu está totalmente errado, né? Exatamente, ela acaba trazendo confusão. Sim. Em vez de trazer libertação, em vez de trazer mais a pessoa para Deus, ela acaba afastando com doutrinas humanas e não com a doutrina espiritual que o nosso Criador deixou para nós. Resumindo, a palavra do Criador, ela é muito mais simples e fácil de entender. Eficaz, né? E eficaz, porque ela é transformadora. Assim que eu leio essa escritura, essas sagradas escrituras, eu tento ao máximo mudar o meu eu, né? Porque tem que haver mudança, né? E outra coisa muito importante, hoje a gente percebe em alguns youtubers na própria internet, né? Eles estão falando a verdade, né? E eu vou citar uma dessas pessoas que elas estão falando a verdade. O Gustavo, do projeto Ezequiel 33. Outra pessoa que eu gosto muito de ouvir e que eu confio é o Samuel, que ele tem um canal chamado Metafisicamente. Ele traz ensinamentos maravilhosos para quem gosta realmente de conhecer a palavra, né, de absorver a palavra do Criador.
Eu gosto muito de ouvir também o Alessandro, né? O Alê, do Terra Plana Evidências, né? Muito tempo eu ouvi, né? E entendi muitas coisas. Aliás, foi através do canal dele que eu aprendi a me questionar, né? A questionar as coisas. E a gente tem também o canal do Felipe, né? Felipe Fogosi, né? Canal do Conhecimento é Poder, do Exato. irmão Edson também. Também, muito importante. Para os dias atuais, então, é importantíssimo. Você- Depois das Sagradas Escrituras, é o canal dele, o canal do Gustavo, que está muito alicerçado com a palavra e Sim. com os dias vindouros. E o ano passado, o Gustavo, lá do Projeto Ezequiel 33, ele fez um vídeo falando sobre o sacrifício das 70 nações. Sim, E segundo, né, o que foi relatado, parece que era para que não acontecesse a guerra de Gog e Magog, né? Ele falou isso lá nesse vídeo. E o interessante é que esse vírus, ele saiu de lá, da China, lá do grande dragão do branco, grande né? dragão, exatamente. E Que não deixa de ser esqueci agora o nome que se dá para o dragão também. Não deixa de ser ali da coisa da serpente, né? Uma exato. coisa assim. Então, Satanás, ele o diabo, né? Ele é conhecido como Satanás, a velha serpente, o dragão. exatamente. São palavras que são usadas para designá-lo, né? E no livro de Enoque, ele é conhecido como Gadrel, né? Foi aquele que seduziu Eva. E é muito importante conhecer Gênesis 6, porque ele traz muitas explicações, mas geralmente os pastores e os teólogos, eles acabam distorcendo aquilo que realmente é. Exatamente. Uma coisa que ele está falando, que eu lembrei agora, que está em Malaquias, é que fala a questão do dízimos, né? Dos dízimos, Sim. perdão. E porque diz assim, né? Capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Versículo 9. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E mantimento, isso é uma palavra que eles ocultam, ou eles colocam para os dias atuais. Porém, nós sabemos que mantimento nos remete a alimento. Alimento, verdade. Certo? Então, quando ele diz, logo em seguida, eu vou ler o versículo todo aqui. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolheres. Quer dizer, está se referindo à chuva. Né? Porque, né, Moisés, a questão da plantação, sim, a gente precisa, né, ter a chuva, ter o sol, tudo com equilíbrio. Então, ele está dizendo assim, olha, levando o mantimento, eu vou te mostrar quem eu sou. Que eu sou o Deus que tudo posso, e que eu faço chover, e que eu faço o sol nascer, né? E aí ele continua. E por causa de vós, repreenderei o devorador, que é um gafanhoto. Que é um não gafanhoto, é um espírito, não é um demônio, não, isso é mentira, viu? Não tem nada a ver, é um literal, gafanhoto. Aqui não é metafórico, aqui é Isso. literal. O devorador, e ele não destruirá os seus Os frutos frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril. Estéril, ele está falando de diz o campo. Senhor dos Exércitos. Então, olha, palavras-chave como mantimento, o próprio devorador. Moisés estava comentando a questão do pesticida, dos venenos, do agrotóxico, né? Que hoje o homem... Diga lá. O homem, ele nunca quer estar debaixo das mãos de Deus, né? Da proteção de Deus. Ele prefere... Da soberania, ser né? um pequeno Deus, né? Um Deus. Exatamente. Né? Ele nunca quer, por exemplo, receber as bênçãos de Deus, diretamente de Deus. Exatamente. Ele sempre quer inventar
coisas que o Criador não permite diante dele. Exatamente. E aí nós vemos o que hoje em dia, né? Alimentos cheios de agrotóxicos nos matando, mudado geneticamente, resumindo, nos adoecendo e nos matando. E é isso que os senhores do mundo querem, né? Como tá lá na Pedra da Geórgia. Então, é muito bom quando nós nos alimentamos da palavra. Eu vou concluir aqui, vou passar para o Moisés a fala final, mas eu quero dizer que é muito bom quando nós estamos alicerçados na palavra, nós temos essa confiança, nós temos essa segurança, né? Então eu pergunto para quem vai ver esse vídeo: e você tem a segurança desse Deus soberano na tua vida? Desse Deus que dá a chuva? Desse Deus que faz você ter a colheita no momento certo? Ou você quer fazer tudo sendo Deus, como se fosse Deus? Entende o que eu quero dizer? Nós estamos com as nossas hortas e elas estão indo, tão pequenininhas, lógico, mas nós já apresentamos a Deus. Então nós temos essa confiança. Claro que nós ficamos tristes, nós ficamos preocupados, mas jamais nós, em momento algum, duvidamos desse Deus tão soberano. Então, para finalizar na minha fala aqui, eu quero dizer que nós estamos passando por momentos delicados. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Deus, não perca tempo, porque aqui, ao mesmo tempo em que há problemas, em que há a mão de Deus sobre um povo, sobre uma nação, mas ele também diz aqui, quando ele diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-eis como um homem poupa a seu filho. E que o serve. Então, aleluia. E é isso que eu tenho para falar. Moisés vai concluir. Meus irmãos, esse é o momento. Para quem ainda não se ajoelhou, esse é o momento, porque a palavra do Criador diz que todo joelho se dobrará naquele dia. Exatamente. E ele diz também para a gente não temer aqueles que matam o corpo, né? Para a gente temer antes aquele que pode matar o corpo e a alma. Exatamente. Isso é muito profundo. Então, quando eu entendi isso na minha vida, quando o Criador me converteu, tudo que eu só conseguia falar naquele momento era perdão. Eu chorava muito, muito mesmo, e aquilo foi tão forte dentro de mim que eu soluçava de tanto chorar. Né? Então, se você ainda não teve essa oportunidade, ajoelhe-se. O momento é agora. Peça perdão por tudo que você fez, que eu tenho certeza que o Criador ele vai te perdoar. E se por acaso, né, esse vírus, né, esse falso vírus venha ceifar a sua vida, você vai estar guardado no baú do tesouro, né, do Criador. Amém. 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 Que você procure enquanto há tempo, enquanto possa achá-lo. É assim que diz a palavra. Um grande beijo a todos. A paz seja convosco. Que Deus abençoe a vida de cada um. E é isso.